Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nutra Talks. E hoje, gente, tô muito chique. Tô assim, ó, recebendo uma convidada que é uma referência para quem trabalha em assuntos regulatórios, eu tenho toda certeza. Rosana Mastelaro, do Sindusfarma, gente. Venci na vida que eu consegui trazer essa mulher aqui, gente. Maravilhosa. Rosana, seja muito bem-vinda ao Nutra Talks. Estou muito feliz mesmo com a sua presença e uma representação aqui do Sindusfarma. Para poder trazer aqui para todo mundo que escuta e assiste o Nutra Talks, falar um pouquinho sobre Sindusfarma, né, sobre essa atuação tão importante, né, de uma associação, um sindicato, junto às autoridades regulatórias, né, reguladoras, e como isso pode ajudar no desenvolvimento de empresas, desenvolvimento de produtos. Agora, Nutralíder é associada da Sindusfarma, tá, gente? Tá? Estamos aí. Mas antes mesmo disso tudo, né? Então a gente sempre participando ali de reuniões da Anvisa, a gente vê a participação sempre muito forte do Sindusfarma. E é importante a gente ver como que vocês conseguem levar esses pleitos para dentro da Anvisa, né? Então, é isso. Essa vai ser a nossa pauta do dia, viu, gente? A gente falar, assim, sobre como o Sindusfarma, né, pode trabalhar ali junto com, fazendo essa intermediação das empresas com a agência reguladora, explicar como que isso funciona e por que é tão importante as empresas contarem com esse apoio. E antes de tudo, antes da gente começar, Rosana, acho que é muito importante você se apresentar e contar quem é Rosana aqui no mundo de assuntos regulatórios. Bom, pessoal, também estou muito feliz, inusitado o convite, porque a gente sempre fala de regulação, né, de perspectiva muito voltada a medicamentos. E aí recebo o convite da Luísa, que é uma pessoa muito simpática. Parabéns por tudo que você conquistou aí. E eu me interessei principalmente para mostrar isso, porque senão, às vezes, quando a gente fala de regulação, para pessoal de alimento, arrepia. Ele trabalha com aquelas normas da Anvisa. Pessoal, isso pode ter muito ganho para a empresa, pode ser muito positivo. Um mercado desregulado, ele não é bom para ninguém. Parece bom, temporariamente é bom, mas ele tem vários riscos e pode ser uma ameaça para o seu negócio. Então, principalmente, o que uma entidade de classe faz? Então, agora eu vou contar um pouquinho, né, da minha história, minha participação no Sindusfarma, para que as pessoas entendam como é importante você estar associado a uma entidade de classe. Bom, então, meu nome é Rosana Mastelaro, que você já disse, desde 2008 eu estou no Sindusfarma, completei este ano 15 anos, entrei como gerente de assuntos regulatórios. E fui convidada, porque eu era uma pessoa que era de uma empresa associada, participava muito ativamente das reuniões, contribuía com as reuniões do Sindusfarma e mostrava aí uma curiosidade, um interesse. Esse é o principal ponto. Eu amo toda essa parte. Era aquela que na reunião estava sempre contribuindo em grupos de trabalho. E assim, mas olha, eu não consegui entender. Não, eu tenho um exemplo, eu te ajudo, porque às vezes também a gente faz reuniões e as empresas, às vezes, trazem alguma situação que a gente não consegue imaginar. No Sindusfarma, todos nós somos dedicação exclusiva ao Sindusfarma. Então, a gente não tem produto. Então, às vezes, você fala, às vezes, a gente demora um pouco para entender. Então, precisa ser muito claro, muito transparente quando está na reunião. Porque aí, qual é a missão dessa entidade? É a defesa do interesse do setor, que é um interesse legítimo. Sim. Eu tenho que lutar para que as empresas cresçam, se instalem no país, porque elas são responsáveis por gerar não apenas negócios, mas gerar empregos, né? E fazer a roda da economia girar. Qual a diferença de um sindicato e de uma associação? Boa. O sindicato ele tem uma previsão legal nessa defesa do setor. Tá? Não que a associação não possa fazer isso, mas a previsão é de um sindicato. Quando nós temos um sindicato e uma associação, o sindicato tem essa previsão legal de defesa do setor.
tá bom? E até uma coisa que eu queria até comentar, interrompendo você um pouco, essa questão que aqui no Brasil a gente tem que pedir desculpas por a gente defender a nossa área. Mas, assim, porque, infelizmente, eu não sei por qual motivo, as pessoas tendem a achar que qualquer empresa é uma vilã. Mas, assim, esquece de olhar tudo que está por trás, né? Então, é legítimo você defender o seu negócio. E não é uma visão de que estou aqui só querendo encher o meu bolso de dinheiro. Não, eu estou gerando empregos, eu estou pagando impostos, eu estou fazendo a economia girar, eu estou possibilitando o crescimento da economia do Brasil. Então, assim, a gente tem que parar de olhar um empresário ou uma empresa ou um setor como sendo algo vilão, mas tentando entender quais são os benefícios que se ganha com isso, né? Como numa cadeia como um todo. E a partir do momento que você fortalece um sistema, né, de indústrias farmacêuticas que vão trazer produtos cada vez com maior qualidade, seguros, com muito estudo atrás, você vai ter o quê? A saúde da população. Exatamente. Né? Então, o que acontece? São empregos especializados, você não contrata pessoas sem conhecimento, quer dizer, né? Sim. Tem muita gente que está voltada ali à pesquisa, à discussão com a autoridade sanitária. Hoje, a autoridade sanitária do Brasil, ela participa de fóruns internacionais. Então, aquilo que, quando eu comecei, os técnicos eram recém-formados, que só tinham a experiência teórica, hoje esse não é mais o universo da Anvisa. Você tem pessoas lá com doutorados, com mestrados, participando de fóruns internacionais e ouvindo o que acontece ao redor do mundo. Nós ganhamos com isso? Muito. Ganhamos porque quanto mais convergente em termos de regulamentação o setor estiver, favorece o ingresso de novos produtos, novas tecnologias e também abre as portas para a exportação de produtos. A gente tem muitos produtos interessantes aqui no Brasil. Claro. Produtos que são, às vezes, da nossa biodiversidade. Então, então, não tem que ter essa preocupação do que vai entrar, pensar sempre para o futuro. E aí, quando você diz assim, poxa, eu não posso ter vergonha, a gente diz mesmo para a autoridade, mas é legítimo eu querer defender você, eu querer que você cresça. O que eu não posso fazer, que para o seu crescimento eu desrespeite as regras sanitárias do país e, às vezes, até mesmo os alinhamentos internacionais, e, principalmente, que eu prejudique o consumidor. Perfeito. Então, eu costumo dizer, Luísa, que tem algumas coisas que a gente não pode se esquecer. Se você coloca isso como um mantra na sua vida, você vai ter êxito, seja em que área que você for trabalhar. Que são, área que eu digo, área relacionada de produtos regularizados e que tenham interface com a autoridade sanitária Anvisa, no caso. Então, a Anvisa tem na missão dela a promoção e a proteção da saúde. Ou seja, tudo que você submete para a autoridade, ela tem que passar esta mensagem. Então, você tem que pensar naquela documentação que você está encaminhando, imaginar que é um técnico que vai receber, que não teve a oportunidade de vir aqui, conhecer a sua estrutura, te conhecer presencialmente, ele vai receber documentações, que não necessariamente mais são físicas, sejam eletrônicas, mas são documentos. Esses documentos todos precisam conversar. E na conversa deles, no final, a conclusão é: eu demonstro para você que eu não vou causar um dano. Perfeito. Aí, assim, existem os medicamentos que tratam e cuidam, existem os suplementos, por exemplo, que previnem, mas, principalmente, você não pode causar dano. Esse é um mantra número 1, tá bom? Segundo, além da Anvisa, ou antes até mesmo da própria Anvisa, a gente tem uma lei forte que pegou no Brasil, porque a gente tem as leis que pegam no Brasil. Sim. Que é o Código de Defesa do Consumidor. Que ele está na frente de tudo, Na frente né? de tudo. Então, assim, lá já diz, olha, o consumidor tem direito de saber o que tem ali dentro daquele produto, o consumidor tem que ser ressarcido se ele tiver algum tipo de dano. O consumidor precisa ter garantias daquele produto durante o prazo de validade que você estabeleceu. Ele não diz para você, olha, coloque no mercado e garanta o produto por 3 anos, 5 anos. Mas o que ele diz? O produto, a rotulagem que está, o que você produziu,
ele tem que estar até o final daquele prazo que você estabeleceu. Sim. Tá? Então, assim, alguns eixos principais que independe se você vai trabalhar com medicamento, se você vai trabalhar com um dispositivo médico ou se você vai trabalhar com um alimento. Uhum. Essas regras existem por quê? Porque não pode causar dano à saúde Do consumidor. Ah, não, mas o produto é inofensivo. Então, quem nunca, até não vamos nem falar de produtos acabados, vou dizer na sua casa. Se você fizer ali um alimento, você não conservar adequadamente aquele alimento, você sabe que ele vai deteriorar, que podem surgir, inclusive, bactérias, micro-organismos, e você vai ter um problema na sua casa. Claro. É o mesmo que pode acontecer. Não. Na indústria, eu encho de conservantes e isso não acontece. Existe também a possibilidade de degradação do produto por altas temperaturas, por um acondicionamento no material de embalagem inadequado, ou até mesmo porque superou esse prazo. Então, isso tem que ser garantido ao consumidor. Feito isso, a Anvisa não vai impedir que você cresça, que você se estabeleça no país, que você se desenvolva. Ela quer que você atenda com esses requisitos que ela julga importantes. E aí, se ela exagera na régua, é o que você espera que a entidade te defenda. Tá. Então, por exemplo, como que nós trabalhamos? Primeiro, né, é factível para o Brasil? Está alinhado internacionalmente? Segundo, o Brasil tem condições de implementar no prazo que está sendo proposto? Porque, às vezes, pela nossa condição, e a condição que eu digo é um país continental, Sim. né? Não é só em São Paulo cumprir uma normativa, tem Manaus, tem No né, Rio Grande do Sul. do Sul, que está com essas enchentes Sim. agora, nesse momento. Então, o que a gente pensa? É factível cumprir dentro de determinado prazo? Agora, se tiver alinhado internacionalmente, for efetivamente importante para a população, né? Que eu digo importante, que eu digo assim, aquele controle que ela está estabelecendo, ele vai trazer um benefício para a população. Então, se for necessário, o que nós pedimos? Mais prazo. Uhum. A gente não pede para não ter a regulamentação. A gente pede o prazo que a gente julga necessário. Por quê? Porque se for duro demais, alguém que é honesto, que quer fazer um bom produto, não consegue atender. Diferentemente de quando a régua é alta demais, que ela prejudica quem é correto. Porque o incorreto, para ele, tanto faz. Ele não vai cumprir mesmo. É isso. Então, ele não reclama. Por isso que, quando a gente leva a reclamação, ela escuta. E, principalmente no nosso caso, são 567 associados. Jesus amado. Que não são apenas empresas fabricantes ou detentoras de algum produto regularizado. Mas, sim, nós temos fornecedores de insumos, nós temos, inclusive, transportadoras de produto. Então, toda essa cadeia é extremamente consultorias. E não apenas da parte farma, como eu já disse. E por que isso? Porque os nossos associados também pedem isso. Por quê? Porque eles conhecem a nossa forma de trabalho e eles também têm outros produtos, como são os dispositivos médicos, como são alguns dermocosméticos e os alimentos, né? Principalmente suplementos. Suplemento a gente vai contar depois a historinha, né, da mudança aí de regulamentação, que foi até o que destacou ainda mais o nosso trabalho. Então, quando toda a cadeia está melhor estruturada, a gente consegue, primeiro, um bom resultado para quem trabalha com esses produtos, para quem utiliza esses produtos, e também uma contribuição mais efetiva, mais assertiva para a autoridade. Porque a gente consegue dizer, inclusive, se aquilo é factível para toda a cadeia. E vocês têm um peso de ter esse número de associados. Isso. E quando você leva um pleito como um Sindusfarma, né, como um sindicato, perde-se um pouco aquela questão de não fazer algo que seja especial para uma empresa. Ela tem a impessoalidade, né? Ou então específico para um determinado segmento. Por exemplo, só quem trabalha com inovação. Não. Eu tenho empresas pequenas que o negócio delas são produtos simples, mas que é o portfólio dela e que ela precisa disso, tá?
Então, isso, para eles, já teve situações muito antigas que a gente se omitia em alguns pontos. E eles falavam assim, não, mas eu preciso saber a opinião de vocês. Olha que legal. Sabe por quê? Porque eles falavam assim, não, o que é que... qual é a visão do Sindusfarma sobre esta normativa? A visão geral. Não, ela é positiva para o setor, mas ela precisa de prazo. Por favor, ela é pesada demais. E qual é o benefício disso? Pode, inclusive, a gente às vezes sinaliza assim, pode, inclusive, gerar mais demanda administrativa para vocês e causar problemas para a própria autoridade. Claro. Porque, às vezes, também não adianta a gente querer fazer algo extremamente detalhado, extremamente robusto, se ela tem uma limitação de recursos técnicos e tecnologia, né? Recursos humanos. Uma questão que você comentou que eu achei bem importante. Também não adianta você ter uma legislação perfeita do ponto de vista de, sei lá, nossa, isso aqui é o padrão ouro. Não vai ser factível para colocar em prática. Exato. Às vezes, a gente precisa trabalhar num amadurecimento em espiral de capacitação das próprias empresas para chegar num final ao longo prazo, que eu acredito que é onde a gente está hoje. Se você for olhar desde o início da Anvisa para agora, 2023, você teve um ganho muito grande, várias legislações foram mudando, e não adianta, imagina lá em 99, 2000, você colocar uma regra igual você tem hoje de CBPF, de padrão de qualidade. Você não ia ter nada, ia ficar todo mundo louco. E também não é justo quando a gente só compara internacionalmente. Claro. Porque internacionalmente a gente tem agências centenárias, estruturas muito maiores do que tem a Anvisa. Sim. Então, com os recursos humanos que ela tem, o que ela é capaz de fazer. Então, a gente também tem que sinalizar, quando às vezes ela está exagerando, que pode ter um problema para ela. Que ela não vai conseguir nem atender toda essa demanda, né? Exatamente. E muitas vezes, frequentemente, ela faz uma reavaliação dos produtos e estuda até melhores enquadramentos. Sim. Por quê? Porque à medida que aquele conhecimento evolui, então, eu vou dar um exemplo para não falar só de alimento, vou dar um exemplo de medicamento, e que aí vocês vão entender o que ela pensou na questão de suplemento também, que foi decisivo. Então, medicamento, existia uma categoria de produto que era assim, extremamente de baixo risco, muito bem estabelecida, e que, então, a autoridade sanitária chegou para a gente no Sindusfarma e falou assim, olha, eu não consigo mais pôr técnico para olhar esse produto, mesmo porque não seria necessário. Não tem mais novidade. Qual que é a necessidade que eu vejo aqui? A necessidade da empresa produzir com qualidade. Tá. Então, ela fixou a obrigatoriedade de um CBPF, e assim, você tem um CBPF, a rotulagem é padronizada, e eu não confiro, você manda um estudo de estabilidade no caso, né, que era para garantir que tinha sido feito. Falou, olha, e depois pronto, não preciso do técnico, vou fiscalizar, posso olhar num outro momento. Você já coloca isso no mercado. Então, veja, esse amadurecimento, como é que nós tínhamos antes suplemento? Não sei quantas categorias de produtos que podiam. Então, assim, você até dificultava para quem queria regularizar o produto compreender qual era a categoria. Qual era a categoria, o que ele tinha que mandar de documentação. Sim, claro. Por outro lado, também, os nossos limites, que, de novo, é evolução. Antes você tinha um receio, você põe um limite mais baixo. À medida que você vai verificando no mercado que não há risco, você pode ampliar esses limites. Então, a Anvisa era muito cobrada com os suplementos internacionais que tinham concentração maior. Então, muitas vezes, eles eram trazidos até de forma não tão regularizada. Exatamente. Quem nunca viu o povo colocando dentro da mala, gente, né? E aí, o que acontecia? Lembra da promoção e proteção da saúde? Sim. Ela não estava cumprindo com o seu papel. Tá certo. Porque favorecia isso, que era a entrada de produtos que ela não regulava. E foi aí que, então, ela resolveu criar uma categoria que agrupou todos esses produtos, revisou a lista e que buscava-se uma diferenciação para o consumidor também, para o consumidor poder identificar aquele que era um medicamento suplemento, porque ele tinha uma indicação específica, né, mais tratamento medicamentosa, né, daqueles que visavam suplementar.
Para uma suplementar. pessoa saudável, né? Extremamente importante hoje. Nós temos as pessoas com bariátricas, porque antigamente suplementava-se muito para gestante. Sim. Né? Hoje as pessoas que fazem uma bariátrica, que diminuem a alimentação, que precisam da suplementação. Pessoas que, às vezes, não têm acesso ou então não têm hábitos alimentares e precisam complementar, né, determinadas vitaminas, é uma categoria extremamente importante. E quem quer também, assim, a própria busca de qualidade de vida, a gente tem visto muito o público sênior, né? Graças a Deus, a nossa expectativa de vida está cada vez maior. Cada vez Deus maior. abençoe, né? E as pessoas querem ali buscar essa qualidade de vida, e é um mercado que tem crescido, né? E você né? suplementa visando postergar o uso até de medicamento. Com certeza. Isso é extremamente... E nisso você contribui com o próprio SUS. Porque essas pessoas, né, podem estar aí equilibradas, comprometer menos a saúde, impactar menos o SUS. Então, ou seja, todos são importantes. Agora, o que a gente precisa? Quanto melhor a gente cuidar do mercado, garante a permanência das empresas por muito mais tempo. Porque aí é o que eu estava querendo dizer lá para você, lá atrás, né? Que eu disse, o mercado não regulado, ele não favorece ninguém. Sim. O mercado não regulado, ele favorece a entrada de produtos não regularizados. E esses produtos não regularizados, ou porque eles prometem demais, ou porque eles têm um preço infinitivamente menor, porque ele não cumpre com toda a regulamentação, ele prejudica quem quer fazer um produto de qualidade. O seu pior concorrente não é o concorrente que tem um produto semelhante ao seu. É o concorrente que não tem um produto com o mesmo perfil de qualidade e segurança que tem o seu produto. Porque ele vai jogar o preço lá embaixo. Fazemos qualquer negócio. Eu falei aqui em algum outro NutraTalks, eu falei isso assim, que às vezes você vê dois produtos parecidos e que você vê o valor, né? Você vê, quanto custa? Aí você vê a diferença, às vezes é o dobro. Aí você fala, nossa, por que esse aqui é tão caro? Eu falo, gente, vocês têm que perguntar por que o outro é tão barato. É isso que vocês têm que procurar, porque a gente que trabalha aqui nos bastidores, a gente consegue perceber onde que está a diferença do preço com várias questões. Essa mudança, né, de pensamento, e é bem interessante você falar, vocês têm 567, quase 570 aí associados na Sindusfarma. E são empresas concorrentes, vamos dizer assim, competem no mesmo mercado, no mesmo segmento. Mas dentro da associação, elas estão buscando um único objetivo. É único. E, por exemplo, dentro da associação, elas não querem o enfraquecimento da Anvisa. Tá. Perfeito. Tá? E a mudança de régua. Como eu falei, ela não pode estar muito alta, mas não quer que não tenha. Porque é isso que você não consegue conter. Esse concorrente que ele te prejudica. Esse é que prejudica. Tá? E o que eu ia falar para você é, qualidade tem custo. Qualidade tem custo, porque, gente, tem. Pessoal, o custo interno de você avaliar e garantir aquele produto é muito alto. É muito. E é um custo que lá atrás não se percebia, né? Se considerava como custo, mas quando você trabalha de acordo com esses requisitos de boas práticas, tá? Boas práticas na fabricação, na aquisição de produtos, boas práticas no desenvolvimento do produto, você vê que evita retrabalho, reprocesso, recall, perda, prejuízo da sua imagem. Então, isso daí não tem preço. Aquilo que não tinha custo, que tinha um custo muito alto, depois ele se reverte porque ele não tem preço, porque o benefício que ele te traz também é imensurável. Uma das coisas, né, que a gente acaba comentando aqui com alguns clientes é essa questão de não oferecer a qualidade, né? Por que você tem que garantir esse produto de qualidade? Até mesmo porque se um consumidor compra um suplemento, investiu, mas ele não está vendo nenhum benefício, ele não volta a comprar. Então, assim, a partir do momento que você tem essa garantia, você garante ali a fidelidade do seu próprio cliente. Fideliza. E aí a gente entra numa questão, né, que é um dos pontos talvez mais discutidos na legislação de suplementos,
e que agora, com essa o novo marco de regularização de alimentos, né, que a Anvisa vai mudar a forma de regularizar os suplementos alimentares, porque estava, assim, né, um show de horrores, várias coisas aí no mercado irregulares. E aí, de fato, a gente vai ter o cumprimento de um artigo que já está lá desde 2018, que é que você tem que apresentar o estudo de estabilidade, que a gente comentou, e aí a Rosana falou assim, não é o estudo de estabilidade, é garantir o prazo de validade desse seu produto. E que é algo que as empresas já deveriam colocar isso em prática desde 2018. E a gente acaba vendo que a indústria farmacêutica, por ela ter ali um outro tipo de mindset, talvez os próprios profissionais da garantia da qualidade, de própria direção de empresa, você tem um compliance interno que você já vai indo para essa linha que não vou lançar se eu não tiver esse estudo de estabilidade. Ao contrário de outras empresas que podem não ter isso com tanta frequência. Estou falando aqui, é verdade, gente. A gente sabe que é isso que acontece no dia a dia. Vocês me mandam várias vezes nas caixinhas de pergunta. Então, assim, Rosana, fazer esse estudo de estabilidade ou uma investigação de que aquele nível de garantia que você está colocando na rotulagem, de fato, aquele teu produto tem, isso vai beneficiar o próprio setor. Exatamente. Então, vamos lá, por partes, né? Então, primeiramente, eu gosto mais da expressão prazo de validade, porque qual é o objetivo? Garantir que aquilo que você está dizendo na rotulagem, porque às vezes até na hora que você fabrica você tem um teor um pouco maior, porque é permitido, né? Mas aquilo que você expressa na sua rotulagem, ele estará disponível para o consumidor até o final do prazo de validade que você estabeleceu. Você estabeleceu. Você estabeleceu. Segundo, do que você falou, assim, porque o consumidor para de usar, às vezes ele não para de usar apenas o produto, às vezes ele perde a confiança na empresa. Sim. Do mesmo jeito que quando ele vê as novidades de uma determinada empresa, ele fala, puxa, olha agora o que ele está lançando a essa empresa, eu conheço, eu confio, eu vou experimentar. É o segundo ponto. E o terceiro, né? Então, além da questão de você precisar garantir e deve garantir, o que você precisa refletir também? O que está na formulação, quando ele degrada, o que aquilo se transforma? Porque é uma impureza, nada se perde. Se você não tiver o conteúdo final que você expressa na sua rotulagem, então, primeiro, isso você está descumprindo um requisito sanitário. Você pode estar prejudicando um paciente, um consumidor, né? Não é paciente, nesse caso, que não é medicamento, um consumidor, porque você não está entregando aquilo que você se comprometeu. E mais, o que degradou, o que aconteceu ali, o que você tem. Porque essa degradação pode ser íons, que às vezes não é causar grandes males, mas às vezes dão desconfortos gástricos, sabe? Dão algum problema, odores. Sabe, às vezes a formulação ela quebra alguma característica visual. Sim. Tá? Então, isso pode comprometer muito o seu produto. Às vezes, mais do que você ter o custo, né, de fazer aquele estudo, de avaliar aquele produto, mesmo porque a gente sabe que muitas vezes as indústrias trabalham com uma base, né, que depois ela agrega ou retira o produto, você consegue simular. E o custo disso, e também outro tempo, né, a Anvisa não exige que você demonstre isso o tempo inteiro. Você pode fazer por amostragem, mas até mesmo uma análise físico-química teórica você precisa. Na hora que você vai elaborar uma formulação, sabe, um ácido e uma base, a gente sabe que quimicamente eles vão reagir. Então, isso está correto? Eu posso fazer isso? Então, às vezes, a própria documentação que você manda, ela já sinaliza uma série de informações para a autoridade que mostra assim, poxa, mas ele olhou isso que ele está colocando aqui como componente da formulação? Isso também é importante. Isso que você mencionou do estudo do prazo de validade conversa com o que você tinha comentado de toda a documentação de quando você vai fazer alguma submissão para a Anvisa, que ela tem que conversar, né? Isso, e que acho que é assim que vocês orientam também os associados de
que as pessoas têm, né, as empresas, elas têm muito receio desse item específico. Como que eu vou fazer? Porque muitas vezes as indústrias de medicamentos, elas já têm um laboratório interno montado, então, às vezes, facilita esse trâmite de fazer essas análises de teor. Às vezes, uma indústria que é de suplementos, que está dentro de um guarda-chuva de alimentos, né, que tem aquela questão de, eu estou falando desde alguém que faça um bolo e um biscoito, como uma indústria que vai fazer um suplemento, mas está dentro do mesmo guarda-chuva regulatório. Então, algumas exigências mães, né, que são assim, guias para a área de alimentos, elas têm que conversar com todas essas áreas. E aí, muitas vezes, você não tem uma legislação específica cobrando que você tenha que ter um laboratório. Então, se não está na regra falando que você é obrigado a ter, você não tem, você vai terceirizar. E aí você acaba escolhendo essas análises que você vai ter. Mas é importante que você consiga demonstrar para a Anvisa que você tem essa segurança de tudo que você tem na produção do seu produto. Exatamente. Inclusive o prazo de validade que você determinou, né? Exatamente. É isso. Ela quer... é como se ela visse isso e se convencesse. Por isso que eu falei que é tão importante essa documentação ser muito bem avaliada. Sabe, você sentar na cadeira da Anvisa e falar, olha, eu recebo essa documentação. Se eu coloquei produtos que não são compatíveis, até no próprio guia de prazo de validade, ele tem alguns exemplos, né? Se eu coloquei esses produtos, o técnico vai querer entender, e com a tecnologia a gente sabe que, de repente, você pode. Você pode, sim. Existem produtos, inclusive, nossa, eu me lembro, tem um exemplo assim fantástico de produtos que você não manda no meio aquoso, ele se mistura só na hora de você utilizar. Então, assim, quando ela observa todos esses cuidados, ela se sente muito mais confortável, ela se sente segura. A rotulagem que eu digo, a embalagem que você está utilizando, uma embalagem hermética, uma embalagem que não oferece uma barreira, né, para a umidade, sabe? Tudo isso ela observa atentamente, ou deveria observar. E agora, até mais do que nunca, né, passando tudo a ser avaliado pela Anvisa, né, não só pelas vigilâncias locais. Né? Rosana, você acredita que é uma tendência da Anvisa sair um pouco desse controle pré-mercado e ir para o pós-mercado? Ainda é um gargalo a fiscalização ser mais efetiva? E como que os associados e o que vocês conversam ali no cafezinho do Sinusfarma sobre isso? O que eu imagino, sabe? Eu imagino, se você vê isso, porque isso é público, né? Você vê, às vezes, licitações ou aquisições de sistemas, de tecnologia. Eu não sei te dizer quanto tempo isso vai levar, mas, assim, o dia que a Anvisa conseguisse se aparelhar melhor em termos tecnológicos, né? E isso a gente vê que não é uma coisa, né, de utópica, porque, inclusive, quanto mais tecnologias vão surgindo, vai barateando o custo dessas tecnologias. Vários trabalhos ali operacionais poderão ser feitos por uma inteligência artificial, por exemplo, que poderia ter um algoritmo e buscar essas informações. Facilitaria muito a vida do técnico e o técnico poderia se dedicar a outras atividades. Tá. Eu acredito que a gente vai caminhar para isso. Por quê? Porque nenhuma autoridade tem dado conta de tantas, né? Porque o universo de inspeções, o universo de produtos que existem está cada vez maior. Então, cada vez mais elas fazem parcerias para intercâmbio de informações. Então, isso também pode chegar com mais força para a área de alimentos. Existem vários regulamentos na Anvisa, e não estou falando só de categorias de produtos, por exemplo, regulamentos de pesquisa clínica, onde você tem uma análise simplificada se esse documento passou por uma outra autoridade sanitária similar ao Brasil. Sim. O Brasil está se candidatando a ser uma agência de nível 4 da OMS. Olha. Investindo fortemente, ela passa a ser uma autoridade de referência, e cada vez mais ela pode fazer essas parcerias e fazer essa avaliação conjunta, parcial ou total de documentação. Com isso, você consegue não precisar de tantos recursos humanos e, com a tecnologia, inclusive, você checar, né? Então, eu vou eleger um produto X da empresa Y para fazer uma análise fiscal.
E esse resultado pode ser um indicativo de vários outros produtos que são semelhantes dessa empresa. Ou uma análise setorial de um determinado grupo específico de produtos. Eu acho que esse vai ser um investimento muito maior que todas as autoridades vão ter que fazer, tá? Para também fazer uma inspeção mais estratégica, entendeu? Agora, quem faz certinho não tem medo de fiscalização, né, Não, Rosana? mesmo porque, o que eu costumo dizer? Você consegue dar resposta para a autoridade? Porque esse é o outro grande ponto. Sim. Muitas vezes, no dia a dia, você assume algumas coisas, ali um limite um pouquinho para baixo, dentro do seu limite de especificação, de liberação. Você poderia falar, puxa vida, né? Será que isso vai ter alteração? Você sabe por que aquilo aconteceu. Sabe? Então, você fala assim, não tenho dúvida. Quanto mais você conhecer do seu produto, não tenho dúvida, porque eu trabalho com uma margem de segurança lá no final. Então, esse impacto vai ser muito pequeno, que não vai me causar problema no produto final. Segundo, fazer essa atuação proativa também. Pega lá a sua prateleirinha, olha com 3 meses, olha com 6 meses, olha perto do prazo de validade, vai estudando os seus produtos. Quanto mais informações você tiver, conhecer melhor o seu portfólio, com certeza você vai ficando mais confortável para as novidades que você quer incluir. Tá? E você gera dados para apresentar para a autoridade, se for questionado. Porque, olha, eu desconheço empresa que sempre mostrou alguma informação. Não precisa ser com o sistema computadorizado mais inovador. Não, se você consegue conversar com a autoridade, se você tem dados para apresentar, o máximo que pode acontecer, no caso dela haver uma não conformidade, ela te dá ali uma atuação e te dá um tempo para você regularizar. Mas medidas drásticas contra empresas que trabalham corretamente, eu desconheço. Eu nunca vi. É verdade. Eu nunca vi. São aquelas que é engraçado, né? Que assim, quem quer fazer o errado sempre vai dar um jeito de continuar fazendo o produto errado. Não adianta a regulamentação. Pode ter o que tiver, né? A gente sempre fala isso, fala, olha, se exagerar demais, você vai prejudicar o setor que é seu parceiro. Porque aquele que não faz, ele nem lê a normativa, ele não está nem aí, ele está vendo só a oportunidade. A gente que está aqui em São Paulo, a gente consegue ver, né? Tem várias coisas que teoricamente não poderiam, mas aí você dá 3 passos, você cai ali num lugar que tem vários produtos falsificados, vendendo. Então, assim, quem quer fazer o errado, contrabando, ou colocar qualquer produto que não poderia no mercado, ele vai dar um jeito de colocar. E a gente não pode prejudicar aquele que quer fazer o certo. Isso. Né? E aí, você me lembrou uma coisa. Então, também, vamos lá, a gente tem que ter uma caixinha e identificar quem é quem. Então, por exemplo, do mesmo jeito que o pessoal de alimentos fala, eu nem gosto de falar de estabilidade é coisa de medicamento, né? Que não é, como eu te falei. Prazo de validade você tem que garantir para tudo, para tudo. Você também tem que saber que tem uma diferença entre medicamento e alimento. Então, prometer cura, tratamento, isso isso cabe aos medicamentos. Você quer fazer isso? Não tem problema nenhum, mas certamente vão te cobrar qual é essa evidência. E se você tiver tanta evidência assim, às vezes pode ser até interessantíssimo você lançar com essas evidências. Agora, não ter resposta no momento que for solicitado informações, né, mais detalhadas sobre isso, pode ser. Aí você coloca em risco a saúde do consumidor, e aí, né? Você vai dando um pontinho negativo para a empresa, né? Até mesmo para o próprio consumidor, porque o consumidor que acreditou naquilo, ele já fica em dúvida numa próxima vez. Mas né? e pensa, quando lançaram aquela pílula do câncer, né? Quantas pessoas largaram o tratamento sério, medicamentoso necessário, porque acreditaram numa esperança, né, que não existia, que não pôde ser comprovada. Então, quando você começa a pensar por essa ótica, quando você coloca um produto no mercado, que você faz uma alegação
que você não consegue fazer essa comprovação e você prejudica nesse nível a saúde da população, isso é muito... causa esse dano e é uma infração gravíssima mesmo. É um crime à saúde pública. É um crime à saúde pública, sem dúvidas. E quem é o profissional que trabalha com esse tipo de produto? Né? Não, de verdade, de novo, né? Você tem que ter claro esses conceitos. Você precisa conhecer a regulamentação, porque você pode até, de novo, terceiriza com a consultoria, que faz maravilhosamente, mas você nunca terceiriza a sua responsabilidade. Perfeito, Rosana. Segundo, quem vai receber essa documentação, ela também se sente mais confortável se tudo estiver muito claro, que ela consiga também compreender, porque facilita o trabalho de todo mundo. O seu que vai submeter, por exemplo, por esse terceiro, que foi o que desenvolveu, para a autoridade, na hora que ela vai avaliar, porque para nós também é muito ruim quando a gente vai para uma reunião e que a Anvisa fala assim, tem algumas empresas que a gente já sabe quais são os pontos que elas sempre erram. Tem documentos na fila que eu tenho certeza que não tem todas as informações. Isso prejudica também todo mundo, porque está lá ocupando espaço. Vai fazer um técnico olhar, indeferir, depois ainda vai, sabendo que está ruim, vai para recurso. Vamos fazer aí um meia-culpa, vamos ser um pouquinho mais responsáveis profissionalmente, porque aí a gente contribui para que todos, inclusive os consumidores, tenham num tempo mais célere produtos melhores. Eu acho que isso é bom para todo mundo. Rosana, você falou assim que às vezes vocês, como Sindusfarma, vocês levam o pleito coletivo, às vezes vocês podem levar o pleito individual. Sim. Uma das diferenças, né, da área de medicamentos para a área de alimentos e que muitas empresas comentam comigo é a questão da reunião pré-submissão. Você acha que a gente conseguiria avançar nisso para a área de alimentos? Muito legal. Adorei que você falou disso. Então, de novo, eu gosto muito quando assim, a gente pensa no conceito. Se você tiver o conceito muito claro na sua cabeça, facilita muito o seu trabalho. O que é uma reunião pré-submissão de medicamento? Não é uma busca de uma consultoria da Anvisa. Não. Então, jamais a empresa de medicamentos chega lá, por exemplo, e fala assim, olha, eu quero registrar um produto, e aí o que eu preciso fazer? Sabe? Ou então, eu quero registrar um produto novo, o que eu tenho que fazer com o estudo clínico? O que eu tenho que apresentar? Isso esquece, não pode. O que ela faz? Essas reuniões surgiram, por quê? Porque é um investimento muito grande de tempo, recursos e, principalmente, existem casos onde, às vezes, é a única alternativa para um paciente. Então, é de interesse do serviço público, entendeu? É de interesse. Eles querem. Então, começou principalmente com as doenças raras, com alguns produtos prioritários. Então, essas reuniões são assim, para que a gente não gaste tempo, dinheiro e recurso humano. Eu estou aqui, o produto é assim, assim, assado. Eu vou fazer um estudo que é deste jeito, meu endpoint é aquele lá. Para isso, eu vou reunir X pessoas, pensei num braço assim, depois eu vou fazer todo o controle de qualidade, não consigo fazer essa análise, mas eu vou substituir por essa daqui. É isso, você apresenta um histórico. E o cuidado que você tem que ter, quando você vai pedir essa reunião, também não é justo que você mande um pacote com 500 folhas de papel. Por quê? Porque se for para o técnico analisar, ele analisa na hora que você submeter. Pague a petição e aguarde seu tempo. Exatamente. Né? Segundo, a Anvisa tem uma dificuldade muito grande. Quando ela vai para a reunião pré-submissão, ela ainda não sabe o técnico que ela vai designar. Sim. Então, também não dá para chamar a área técnica, para você inteira. também não perder tempo de estar dando tantos detalhes para um técnico que talvez não seja o seu, então esse discernimento dessa preparação para uma reunião de pré-submissão é extremamente importante. Então, não pense que a Anvisa vai ser uma consultoria. Sim. Agora, eu concordo plenamente. E mais, se você pegar modelos internacionais, existem autoridades que cobram por esta reunião.
E talvez essa fosse uma alternativa. Fazer um pagamento de taxa Pagamento de taxa. perfeito. Você está usando um recurso que... Porque Que é se ela tempo. para Sim. para analisar, para te atender, ela deixou de analisar um processo. Tá bom. Concordo Por com que você. não? A gente já discutiu isso, pensando em medicamento, Sim. né? Porque existem modelos assim. E por que não? Porque, às vezes, para a indústria é extremamente importante. Principalmente, cada vez com produtos mais inovadores, às vezes vocês têm gap na legislação. Sim. Às vezes você não sabe até mesmo o que você vai fazer ali para justificar, ou então que rumo que você vai seguir, que enquadramento que você vai dar. Isso é extremamente importante. E eu sou favorável. São pessoas especializadas. Segundo, ela já poderia ter uma ideia do que vem. Tem isso. Até mesmo, se pudesse, eu acho que no futuro, poderia até falar, puxa, isso daqui é a cara de tal pessoa para analisar. Porque a gente não tem, na nossa equipe, fala, nossa, daqui é a cara de fulano. Né? Porque Então, tem mais conhecimento, tem se mais pudesse, background, eu vou distribuir, claro. entendeu? Então, Sim. assim, eu acho que seria extremamente favorável. Vamos falar sobre isso, vamos sentar e conversar, se é importante para o setor. Agora, o que eu acho que tem que ficar muito claro, eu já recebi, às vezes, assim, associada, me ajuda, olha, eu tive um indeferimento e eu preciso conversar com a Anvisa, porque esse produto é muito importante para a empresa. Eu já pedi o agendamento, eu quero que vocês olhem e vejam, né, explique que é tão importante para mim. Quando eu olho, existe um formulário padrão para você pedir. A pessoa não preencheu nada. Não, aí também não ajuda, né, gente? Aí eu falo assim, puxa, se é tão importante para você, se é tão importante para mim, eu detalharia. Olha, você indeferiu por esse ponto, dizer que eu não cumpri. Mas veja, olha, eu cuidei disso, eu fiz aquilo, eu tenho mais esse dado, eu tenho mais... Eu não perderia essa oportunidade. Claro. Entendeu? Então, eu acho que é isso que, às vezes, né, faltam para as pessoas entenderem. Discernimento, né? A Anvisa também está sobrecarregada, do mesmo jeito que nós estamos. Para ela também não é nada agradável, né? Porque ela sabe que você vai entrar com recurso, que é um direito que é seu. Então, eu acho que Mas é uma coisa gente... que está lá se arrastando. Eu acho que, claro, que a gente precisa ter essa... A ideia é você aprovar. E quanto mais, se você tem tanta Agora, se coisa... ela não tiver certeza... Claro, ela vai interferir. De qualidade ou de segurança, né? Porque eficácia não precisa para medicamento, mas se ela para alimento, mas se ela não tiver isso visível, ela descumpre a missão dela. Claro. Então, acho que assim, se a gente pensar em todos esses conceitos, e aí, pessoal, prazo de validade, Código de Defesa do Consumidor, se ponha no lugar. Você vai comprar lá um produto qualquer no mercado, está lá o prazo de validade escrito, você abre na tua casa, está estragado. Qual seria a sua reação? Então, é isso, você tem que fazer. A gente também tem que colocar o chapéuzinho de consumidor para fazer alguns tipos de decisões, né? Aí no guia de prazo de validade, ele fala de algumas matrizes, ele não pede para você olhar tudo o tempo inteiro, porque a gente sabe as dificuldades. E também, nesta documentação, você pode, no protocolo do estudo, discutir quais são os mais críticos, os menos críticos. Como eu te falei lá, você está associando 2 produtos que são incompatíveis. Talvez você fez uma mudança tecnológica que permitiu essa associação. Mas a Anvisa não é obrigada a adivinhar isso. Então, você também pode dar mais detalhes sobre o desenvolvimento da formulação. Ô, Rosana, falando um pouquinho, que aqui a gente, eu e a Rosana aqui, a gente vai ficar o dia inteiro conversando. Você comentou, não sei se você chegou a falar, mas você hoje está trabalhando na diretoria, que antes era só de assuntos regulatórios, mas agora é diretoria, técnico, regulatório, inovação. Me fala, eu falei como que é eu entrei lá e depois eu pulei. Então, eu entrei como gerente de assuntos regulatórios. O Sindusfarma tinham 2 áreas distintas. Uma área que trabalhava a qualidade. O que é qualidade? Produção. Esses estudos, por exemplo, como você falou, que são a qualidade que faz. Então, eram 2 áreas separadas. Só que o que a gente via cada vez mais, quando a gente ia discutir uma norma, por exemplo, então vamos lá, nós vamos discutir prazo de validade de alimento. Se eu converso só com quem faz o estudo, ele vai me apresentar uma série de dificuldades. Olha, então, é assim que eu faço. Ou ele pode falar assim, não, olha, porque isso aqui dá para fazer sim. O mundo inteiro está fazendo assim, isso daqui dá para fazer.
Mas, regulatoriamente falando, eu preciso de um prazo Aham. para organizar essa documentação. Ok, você vai começar a fazer hoje? Você vai começar a fazer hoje, esse estudo vai correr por quanto tempo? Depois desse quanto tempo, tem o tempo de analisar, tem o tempo de fazer um relatório. Então, quando eu discutia uma consulta pública, faltava... eu precisava que esses 2 agentes estivessem juntos. Tá. É possível fazer? É factível fazer? Está errado isso? Está desalinhado do que é feito internacionalmente? Tá. E o outro lado é, quanto tempo eu preciso para que isso entre em vigência, para que o setor possa fazer? Não, eu tenho um portfólio enorme desse produto, então, não, tem muitos desses produtos no Brasil, nem a Anvisa não vai conseguir olhar. Eu precisava desses 2 agentes juntos. Então, resolveu-se unificar essas áreas, tá bom? Então, passou para a diretoria técnico-regulatória. A inovação, a gente vê como a inovação hoje uma questão fundamental no país. E quando a gente trabalha em inovação no Sindusfarma, eu não penso apenas numa inovação radical, uma nova molécula do zero. Não, mas assim, a gente tem condições de facilitar a adesão de qualquer consumidor, paciente, quem quer que seja, a um produto. Então, essa inovação pode ser um dispositivo que avisa que está na hora dele fazer alguma coisa, algo que dá uma leitura para ele, um aplicativo que, assim, ele precisaria fazer alguns exercícios com a face e que ele acha um porre ficar fazendo aquilo. Então, desenvolva um aplicativo, isso existe, tá? Olha, Desenvolva um aplicativo que vai fazer ele fazer esses mesmos exercícios de uma maneira muito mais suave e vou melhorar essa qualidade de vida dessa pessoa. E a gente entende isso como algo, a gente quer essa inovação que possa ser adotada por qualquer empresa. Às vezes é uma nova embalagem, às vezes é um produto com um sabor melhor, porque ele tinha um sabor muito ruim, um produto com uma particularidade que facilite a tomada por parte do público pediátrico. Então, é inovação, de uma forma geral. A inovação, às vezes, ela encontra uma barreira regulatória para ser colocada em prática. Então, muito legal isso. Nunca a Anvisa esteve tão sensível a isso. Então, para quem não conhece, já tem até uma cartilha direcionada a um público muito importante hoje, que são as startups. Tá? Então, porque elas não têm condições de conhecer tudo isso. Sim. Né? Então, e a gente precisa não apenas criar materiais para eles, mas usar a linguagem deles. Sim. Entendeu? Então, nunca eu me lembro de ter visto uma Anvisa tão sensível a isso. Então, a regulamentação não pode ser uma barreira. Ela, às vezes, precisa de algum ajuste. E, para quem não sabe, se devidamente fundamentada, você passa por toda a diretoria colegiada, mas são acatados pedidos de excepcionalidade. Claro que excepcionalidade é excepcionalidade. Se tudo virar excepcionalidade, é rotina. É regra, né? É regra. Regra, rotina. Mas existem. Então, não tem. O que precisa é ter uma boa ideia e possibilidade dela ser concreta. Tá bom. Porque também... Você sonhou, você acordou e você quer levar isso, esquece. Sem nenhuma documentação, sem nenhum sem tipo nenhum de comprovação, embasamento, também não dá. Não. Mas E não pode, não hoje. Seria muito mais fácil, porque um outro problema que a gente enfrentava eram produtos fronteira. Você não sabia se era medicamento, se era dispositivo. Hoje até uma área para cuidar disso existe na Anvisa. Na parte de medicamentos, existe uma categoria de produto que é assim, que não se enquadra em nenhuma das anteriores. Sabe? Então, provavelmente, para suplemento, o seu produto é sensacional, mas ele não está em suplemento, a gente pode pensar assim, mas será que, então, ele tem que continuar nessa área? Então, assim, requer uma avaliação, um estudo e apresentação de dados. Mas eu não teria receio de apresentar algo inovador, mas que já fosse concreto, não apenas uma ideia. E o que eu queria perguntar é, com essa política que a Anvisa tem agora, uma política de inovação. Isso. A sua diretoria é antes disso. Isso. Inovadora. Não, mas exatamente antenado para isso. Trazer, e a pandemia trouxe a importância disso. De inovação, né? Trouxe a importância disso, né? Então,
E outra, investir em ciência no país. Que é outra coisa extremamente importante. Que a gente precisa ter esse fomento, entendeu? né? Então, por isso que eu acho, né? Assim, vale muito a pena estudar, se dedicar. Como a gente falou lá do profissional, o profissional se comprometer com a empresa que ele está trabalhando. Ele pensar no crescimento profissional e no crescimento da empresa também, para que ela possa se manter, possa, de novo, gerar empregos e toda essa cadeia se movimentar. E outra, hoje, com as informações, o acesso à informação que nós temos. Gente, o que são esses webinários da Anvisa que ensina tudo? Essa semana eu ainda falei, gente, eu precisava estar começando a minha vida profissional agora. Tá bem mais tranquilo, Teve né? um webinar de importação, que as regras de importação, o sistema. Sistemas. Estão modificando. Não dá, você tem que estar se atualizando sempre. Estudem, acompanhem. O que a gente fala, né? A área que a gente atua de assuntos regulatórios é uma área burocrática. Às vezes as pessoas pensam, uma interface com agente público é uma coisa muito morosa, ou é sempre a mesma coisa. Gente, o que tá Não, dinâmico, é novidade, não tem rotina. Não tem. Não tem rotina. Não tem, você tem que ficar... É sensacional. E depois que foi mordida... Depois, né, Rosana? Não consegue largar. Por isso, porque a gente gosta e é uma área que, assim, olha, eu trabalho com assuntos regulatórios faz 11 anos, né, que eu trabalho com assuntos regulatórios. E, assim, o que já se modificou de sistemas, de legislação, de entendimentos e... Nesse tempo todo, acho que eu nunca estudei tanto em toda a minha vida. Exatamente. Porque todos os dias eu estou estudando alguma coisa. E a gente vê também os benefícios, Claro. né? Por exemplo, uma longevidade, pessoas muito mais ativas, né? Com qualidade de vida. Isso só tem a ver com esse controle, com essa qualidade dos produtos que estão sendo colocados no mercado. Não tem outro segredo. Graças a Deus, Então, né? assim, não é só, e de novo, né? Por isso que a importância tão grande desse segmento, né? Não é apenas medicamento. Hoje, todo esse conceito assim de saúde única, de saúde global, né? A atividade física, suplementação ou boa alimentação, porque também nem todo mundo consegue ou fazer uma alimentação adequada, né? Por causa da rotina de vida que a gente tem, então por isso que é importante às vezes a suplementação, mas todo esse conjunto está trazendo o benefício que a gente está vendo. E não podemos perder, e o Brasil na vanguarda e as nossas empresas cada vez aí mais fortes e unidas. Mais fortes, unidas e conquistando aí todo esse universo. Maravilha. E exportando produtos também. Não vamos só importar, vamos exportar produtos. É isso, maravilhoso. Tá Rosana, a gente conversou pra caramba, infelizmente acabou o nosso tempo. Quem quiser conhecer mais um pouquinho mais do Sindusfarma, onde que pode se informar sobre e fazer Nosso como que faz para fazer a associação então, e tudo? O nosso site www.sindusfarma.org.br. Lá existem várias abas, né, de todas as atividades que a gente tem, saem também as publicações, né, que a gente faz, os eventos que a gente organiza. Então, olha, vasculhem lá. E para a associação também tem o contato ali com o Luiz Carlos, pode mandar, eu tenho certeza. E participe, você, por exemplo, que é associado, precisa participar, precisa estar ali atuante, sinalizar para a gente o que é bom, o que é ruim, o que precisa ser aprimorado, porque, como eu te disse, nós não temos produtos registrados com a marca Sindusfarma. Nós trabalhamos única e exclusivamente para vocês. E outra coisa, não precisa ficar intimidado. É empresa pequena, não, grande, qualquer porte. E né? não é especificamente de um segmento, só inovador, ou então, mas são fitoterápicos, todos estão ali. Muito bem. Todos, tá bom? Rosana, muito obrigada por esse papo maravilhoso. Amei te conhecer aqui pessoalmente. Muito. Gostei muito de fugir um pouco, não falar. Espero que não tenha sido regulatoriamente demais. Nada, eu tenho certeza que todo mundo adorou. Inclusive, eu já vou deixar o convite para você comentar aqui o que você achou desse episódio de hoje. Compartilhar com todo mundo que precisa conhecer mais o Sindusfarma, precisa conhecer um pouco mais do que a gente trabalha nos nossos assuntos regulatórios, o que a Anvisa faz, enfim, foram vários os assuntos aqui que a gente comentou. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, ajuda a tua consultora blogueira aí a continuar blogueirando, tá bom, gente? É isso, Rosana, parabéns, muito obrigada, e sucesso. Obrigada. Vocês, tá tchau, bom? gente, tchau, até o pessoal. próximo. Até.